Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 2. O tema central que consideramos neste capítulo é que Jesus começa o seu ministério no seu primeiro milagre. Depois que Jesus foi batizado e 3 dias depois houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. E ali se achava a mãe de Jesus. Com certeza, aqueles que estavam casando, o noivo era amigo da família de Jesus. Mas Jesus também foi convidado, juntamente com seus discípulos, para aquele casamento. Mas naquele casamento, a mãe de Jesus viu que não tinha mais vinho. O que é que isso significava numa festa de casamento? Significava vergonha, porque era uma festa de casamento, ela demorava uma semana normalmente. Era uma festa de muita alegria. E faltar vinho era uma desfeita para o noivo, era uma coisa terrível. E a mãe de Jesus se preocupa com aquela situação. Até o próprio noivo ainda não tinha conhecimento do que estava acontecendo. E ela chega até Jesus e fala que não temos mais vinho. E ele vai dizer: o que eu tenho a ver com isso, mulher? Isso não é depreciativo, não. Isso era uma forma de dizer naquela época, de tratamento normal. Mas a mãe de Jesus fala aos serventes: fazei tudo o que ele mandar. Por que Maria faz isso? Porque Maria sabia que Jesus era o Deus encarnado, era o Filho de Deus. Naquele casamento, somente uma pessoa sabia quem era Jesus. Era a sua própria mãe. Porque quando ela ficou grávida pelo Espírito Santo, foi dito para ela que nasceria o Messias e seu nome seria chamado de Jesus, dito pelo anjo. Então Maria sabia quem era Jesus, quem era seu filho, que ele tinha poderes. Mas Jesus, ele manda que enchesse aquelas 6 talhas de pedras que tinham ali. Aquelas talhas eram para lavar as mãos, que era comum lavar as mãos e os pés dos judeus. Jesus mandou encher de água. Cada talha tinha capacidade de 2 a 3 metretas, de 80 a 120 litros. Então Jesus manda encher tudo de água. E depois que ele encher as talhas de água, ele determinou: tirai a água e levai agora ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala, aquele encarregado do cerimonial da festa, prova e vê que é um vinho saboroso, ele diz que era comum em qualquer ocasião, ainda no dia de hoje, você serviu o melhor vinho no início da festa. Depois que as pessoas já tomaram alguns copos de vinho, você serve um vinho inferior, que as pessoas nem sequer percebem. Mas o mestre cerimônia diz: olha, você deixou para servir, você contrariou todo o cerimonial, porque normalmente se serve um vinho de qualidade inferior no final da festa. E você está servindo um vinho superior no final da festa. Jesus, com isso, deu demonstração, deu sinais em Caná da Galileia e mostrou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Então, esse foi o primeiro milagre de Jesus. Mas os milagres de Jesus, eles serviram para quê? Serviram para mostrar que Jesus era o Messias, era aquele que veio, é o Deus encarnado. Jesus vai continuar fazendo milagres. Jesus, ele, ao longo de toda a sua história, quando esteve entre nós, a partir dos 30 anos, que Jesus começa o seu ministério, esse foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus fez ao todo 35 milagres.
23 foram milagres de cura. Jesus curou muitas pessoas, cegos, aleijados, paralíticos, leprosos. Jesus ele fez milagres sobre a natureza. Jesus transformou água em vinho, multiplicação de pães e peixes. Jesus andou sobre o mar. Então foram 9. E Jesus fez 3 milagres de ressurreição de mortos. Então Jesus ele demonstrou que era o Messias. Embora muitos não queiram em Jesus, que ele era o Messias prometido, mas Jesus demonstrou a sua força, o seu poder através dos milagres. Mas Jesus sai dali, está próximo da Páscoa, e Jesus era um judeu e ele comemorava a Páscoa. Jesus subiu para Jerusalém, continuando aqui o texto. Jesus encontrou no templo muitos vendendo pombas, bois, ovelhas. E como é que isso acontecia? Porque muitos não tinham como trazer o animal para o templo, moravam longe, traziam e compravam no templo. Ali era um comércio ilícito, porque eles vendiam animais que não eram puros. Nós sabemos que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A única pessoa que apareceu no mundo, ser humano, sem defeito, foi Jesus, sem pecado. Por isso que ele morreu em nosso lugar naquela cruz, em nosso favor, para a remissão dos nossos pecados. Então, antes da morte de Jesus, que ele faz definitivamente um sacrifício de forma definitiva, havia o sacrifício de animais, tanto lá no tabernáculo, no deserto, como no templo. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por mês, uma vez por ano, no templo do templo, no Santo dos Santos. E lá você fazia as oferendas na tampa da arca do propiciatório. Jesus veio acabar com tudo isso, com esses sacrifícios. Mas Jesus ele acaba com aquilo ali por quê? Porque era um comércio ilegal, eles vendiam animais impuros, e animais que não eram, alguns cegos, alguns aleijados, não eram animais sãs. Então Jesus, ele acaba com aquilo e ele mostra como fazer aquelas coisas, né? E Jesus diz uma coisa que eles ficam intrigados com o que Jesus fala. Jesus olha para o templo e diz, olha, eu posso destruir esse santuário e reconstruir em 3 dias. Ficaram atônitos. Como um santuário que levou 46 anos para construir, ele diz que pode destruir e construir em 3 dias. Jesus estava falando de si, porque Jesus era o santuário. Jesus tinha o Espírito Santo dentro dele. Quando Jesus morre e ressuscita em 3 dias, o templo foi destruído. Mas ele foi construído em 3 dias. Jesus ressuscita e com 3 dias ele reconstrói o templo, que ele é o próprio templo. E Jesus, quando nós vamos ver, quando ele ressuscita e manda o Espírito Santo agora vai habitar onde? Em nós. Nós agora somos templo do Espírito Santo. E muitos creram em Jesus, quando termina esse capítulo, muitos creram que Jesus tinha natureza humana e natureza divina. E Deus continue nos abençoando.